Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma das nossas videoaulas de contabilidade. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos na aula passada. Na aula passada a gente estudou o quarto elemento do patrimônio e esse quarto elemento do patrimônio formou o balanço patrimonial. Então, o nosso estudo de hoje será a partir do balanço patrimonial. Para isso, vamos diretamente para os nossos slides. O balanço patrimonial, ele é uma demonstração que expõe de forma ordenada os elementos patrimoniais. Ele é apurado periodicamente e tem por objetivo apresentar informações sobre a situação econômico-financeira das empresas. Com isso, nós podemos entender que o balanço patrimonial é o demonstrativo que tem por objetivo organizar de forma expositiva todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa. E quando a gente fala que o balanço patrimonial é apurado periodicamente, significa dizer que de períodos em períodos nós vamos elaborar o balanço patrimonial. Vamos finalizá-lo e demonstrar para os interessados. Beleza? Vamos voltar para os nossos slides. Como nós vimos, a partir da incorporação do elemento patrimônio líquido ao patrimônio, nós passamos a ter o balanço patrimonial. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, e o balanço patrimonial, nesse sentido, é o conjunto dos bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido de uma empresa. A partir desta incorporação e da constituição do balanço patrimonial, nós temos que saber que o valor do ativo sempre deverá ser igual ao valor do passivo, ou seja, o ativo tem que ser igual ao passivo. Então, como o ativo tem que ser igual ao passivo, agora a gente tem que compreender como a gente forma esse ativo e passivo com esta igualdade. E é importante destacar que isso não é uma coincidência. O sistema contábil tem por objetivo fazer com que as transações sejam escrituradas, sejam contabilizadas e nós tenhamos essa igualdade. E, como eu disse, não é por um acaso. Então vamos voltar para os nossos slides para a gente verificar como isso acontece. Como eu já tinha dito, é importante destacar que essa igualdade não acontece por acaso, existe uma explicação lógica. Para que a gente possa entender essa explicação lógica, é preciso que a gente estude especificamente a formação e a evolução do patrimônio das empresas. A gente tem que lembrar que uma empresa não nasce, ela é formada pela vontade de pessoas. Vejam aí no slide o que eu coloquei para vocês poderem acompanhar. As empresas são formadas a partir da vontade de pessoas. E essas empresas evoluem a partir dos acontecimentos do seu dia a dia, que vão alterando a composição do seu patrimônio. Portanto, vamos entender esse processo com um exemplo. O exemplo que nós vamos colocar é um exemplo bastante simples, mas é importante que você preste atenção, anote suas dúvidas para que você possa esclarecê-las comigo lá no nosso Google Classroom, tá ok? Então vamos voltar para os slides para o nosso exemplo. Acontecimento número 1. Duas pessoas resolveram constituir uma empresa e nessa constituição deram o nome da empresa de Hipotética Limitada. Essa empresa foi criada com a seguinte composição: 2 sócios. O primeiro sócio, o sócio A, investiu R$10.000 em dinheiro e ainda investiu um carro no valor de R$15.000. O sócio B investiu R$35.000 por meio de uma sala comercial, ou seja, o sócio A deu dinheiro em um carro e o sócio B deu uma sala comercial. Com essas informações, vamos elaborar o balanço patrimonial inicial da empresa hipotética? Agora que a gente já verificou quais foram os bens que foram disponibilizados pelos sócios, nosso objetivo é construir o patrimônio da empresa a partir da demonstração de um balanço patrimonial. Vamos fazer isso com bastante calma para que a gente possa entender. Voltando para os nossos slides. O primeiro passo é montar a estrutura do balanço patrimonial. Vai aparecer para vocês então essa montagem. Lembrando que sempre nós vamos ter essa simbologia gráfica que representa um T, como eu estou demonstrando aqui.
certo? Do lado esquerdo deste T, para nós que estamos olhando, nós vamos ter o ativo, que a gente já sabe que é o conjunto dos bens e direitos, os elementos positivos, e nós vamos ter o passivo, que a gente sabe que é o conjunto dos elementos negativos, que são as obrigações e o patrimônio líquido. O próximo passo é a gente colocar o nome da demonstração, balanço patrimonial. Neste momento, no nosso exemplo, nós já temos o nome da empresa, então vamos colocar também o nome da empresa. Empresa Hipotética S.A., o seu balanço patrimonial. Vocês lembram dos elementos que foram disponibilizados pelos sócios? Para a empresa, eles representam bens, então vamos colocar lá bens. Só que nós já vamos colocar os bens de acordo com o aspecto qualitativo que nós também já aprendemos. Então o dinheiro, a partir do aspecto qualitativo, é chamado do quê? De caixa. E quanto foi disponibilizado? R$10.000. Ainda o sócio A, além do dinheiro, deu um carro. E esse carro, de acordo com o aspecto qualitativo, é chamado de veículo. Então a gente vai chamar de veículos. E foi totalizado em R$15.000. O sócio B disponibilizou uma sala comercial. Uma sala comercial é um imóvel, então a gente vai chamar ele de imóveis e vai colocar o valor de R$35.000. Com isso, nós temos a relação de bens que a empresa possui. A partir do momento da sua constituição, esses bens que a gente está demonstrando aqui, tanto o caixa, quanto o veículo, quanto os imóveis, pertencem à empresa. Não pertencem mais ao sócio A e nem ao sócio B, são da empresa. Mas quem é o dono da empresa? O dono da empresa é o sócio A e o sócio B, e eles disponibilizaram esses valores para a empresa. E o que acontece? Quando os sócios disponibilizaram esses bens, a empresa passou a ter uma dívida com os sócios. E como que a gente chama essa dívida para com os sócios de acordo com o seu aspecto qualitativo? Nós vamos chamar de patrimônio líquido. E nós já vimos que o patrimônio líquido possui elementos específicos. Um dos elementos é o capital social, que corresponde à vontade direta dos sócios de investir na empresa. Capital social, e o capital social é o valor total que os sócios investiram na empresa. Qual foi o valor total que eles investiram? Eles deram um carro, um veículo e deram dinheiro. E a soma desses valores corresponde a R$60.000. A partir de agora, eu já posso fechar o balanço. O que significa fechar o balanço? Significa que eu vou fazer as somatórias, porque eu já tenho os acontecimentos que me interessavam para fazer este fechamento. Então eu vou passar um traço aqui embaixo, outro traço e vou colocar o total do ativo. O total do ativo corresponde à somatória de bens e direitos. Neste caso, nós só temos bens, então vamos somar 10.000, 15.000 e 35.000, total 60.000. O total do passivo representa o somatório das obrigações e do patrimônio líquido. E nesse caso, no passivo, nós só temos o patrimônio líquido. Então vamos pôr a somatória R$60.000. Com isso, nós temos o balanço patrimonial fechado. Lembrando que ele é o primeiro balanço da empresa. Então vamos colocar aqui em cima, nesse espaço, que ele é o balanço patrimonial inicial. Perceberam então que quando os sócios disponibilizam os valores para a empresa fica devendo esses valores para os sócios. As dívidas da empresa para com os sócios são representadas lá no patrimônio líquido. E nesse caso foram chamadas de capital social porque representam os valores diretamente investidos por vontade própria dos sócios na empresa. Então ficou no patrimônio líquido R$60.000 e os valores que foram disponibilizados, que agora não são mais do sócio A e nem do sócio B, são da empresa, foram descritos na relação dos bens. Bens, primeiramente o caixa, depois os veículos e depois os imóveis. E assim, nesta somatória de bens e direitos, que no nosso exemplo só tínhamos bens, totalizou R$60.000. Então, não é por acaso que o ativo e o passivo são sempre iguais. É porque um lado depende do outro. O passivo demonstra como foi gerado o recurso e o ativo como ele está disponível para a empresa utilizar. Beleza? Então agora nós vamos passar para o segundo fato, o segundo acontecimento, para que a gente possa entender a evolução do patrimônio. Vamos voltar para os slides.
No segundo acontecimento, o nosso exemplo diz que a empresa adquiriu mercadorias para revenda no valor de 8.500 e foi da seguinte forma: ela pagou em dinheiro 2.500 e ainda vai pagar mais 6.000 reais. É importante destacarmos que o segundo acontecimento deverá ser contabilizado, deverá ser registrado a partir do que já existia. Por isso nós estamos estudando a formação e a evolução do patrimônio das empresas. Nós não vamos fazer um novo balanço patrimonial sem considerar o que existia anteriormente. Vamos voltar para os nossos slides? Então nós vamos ter que partir do balanço anterior. O balanço anterior nós já sabíamos, ele é o balanço patrimonial inicial, ele tem um total de 60 mil no ativo e um total de 60 mil no passivo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Primeiramente, vamos fazer o seguinte: vamos tirar o valor total do ativo e o valor total do passivo, porque a gente vai fazer algumas alterações e isso pode influenciar nos totais. Então vamos descartar o total do ativo e vamos descartar o total do passivo. Neste momento é importante deixar bem claro que a gente já pode usar algumas técnicas para a gente fazer algumas padronizações. Então, por exemplo, os bens a gente pode começar a classificar da seguinte forma: fazer a classificação, e isso cabe a quem está estudando contabilidade. Primeiramente, vamos classificar somente os bens de troca. Depois, vamos classificar os bens de consumo. E por último, vamos classificar os bens de uso. Lembram disso, né? Troca, uso e consumo, aquela classificação de acordo com a utilidade do bem. Vamos voltar então para o slide. Então vamos classificar isso. Caixa é um bem de troca, veículos e imóveis são bens de uso, aqueles de uso permanente. Como mercadoria também é um bem de troca, o que nós vamos fazer? A minha proposta é que a gente jogue para baixo os veículos e os imóveis e deixe um espaço para que a gente possa trabalhar as mercadorias. Então aqui vão surgir as mercadorias. Qual é o valor que nós compramos? 8.500. Então vamos colocar aqui 8.500. Como nós fizemos o pagamento? Primeiro a gente movimentou caixa, a gente tirou o dinheiro que estava com a gente pagou à vista. Então aqui o caixa vai movimentar, vou deixar ele destacado aqui. Eu tinha 10.000 reais no caixa e a gente gastou 2.500. Então agora o caixa passa a ter 7.500. Mas a gente ainda ficou devendo nessas mercadorias. A gente comprou 8.500 e só pagou 2.500. Então a gente ficou com uma obrigação. E por que é diferente de patrimônio líquido? Porque o patrimônio líquido é para com os sócios e as obrigações são para com terceiros. Essa é a diferença. E toda vez que eu compro mercadorias, eu não preciso usar a expressão a pagar, porque todas as obrigações a gente usa a pagar, alguma coisa a pagar, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar. Mas quando eu compro mercadorias, eu não preciso fazer isso. Então nós vamos chamar de fornecedores, porque é o aspecto qualitativo desta obrigação que eu tenho. Vamos colocar lá, fornecedores. E quanto que eu fiquei devendo? Pelo nosso exemplo, eu fiquei devendo 6.000 reais. E acabou os acontecimentos. A gente comprou mercadoria, a mercadoria entrou na empresa. E com isso, nós finalizamos o registro do acontecimento número 2. Agora, o que nós temos que fazer? A gente tem que somar o total do ativo e somar o total do passivo. Vamos ver se dá certo? Voltamos para os nossos slides. Quando eu faço a somatória do ativo, eu vou ter o total de 66 mil. 7.500 mais 8.500 mais 15.000 e mais 35.000 dá 66 mil. Do outro lado, quando eu faço a somatória do passivo, também dá 66 mil. E o que falta para eu encerrar esse meu balanço patrimonial? Falta dizer que ele não é mais o inicial. Ele é agora o balanço número 2. Percebam que essas cores em laranja demonstram os elementos que nós alteramos na constituição deste balanço. E agora o balanço número 2 vai ficar finalizado, ele vai ficar tudo em preto. Finalizamos o balanço patrimonial número 2.
Com isso, a gente verificou que houve uma troca entre bens, porque a gente tinha o bem de troca chamado dinheiro, a gente trocou por outro bem de troca chamado mercadoria, mas ainda ficou faltando pagar uma parcela. Então a gente teve uma troca entre bens que já existiam e ainda teve que pegar mercadorias dos fornecedores, fazendo com isso com que a empresa aumentasse suas obrigações e, consequentemente, aumentasse o total do passivo. Por isso, o total do ativo continua sendo igual ao total do passivo. Vamos para o nosso terceiro acontecimento. Está aí nos slides. Acontecimento 3. A empresa decidiu abrir uma conta corrente em um banco para depositar o dinheiro e facilitar suas transações comerciais. Na abertura da conta corrente, a empresa depositou o seguinte valor, R$ 7.000. Com as informações acima, vamos elaborar um novo balanço patrimonial. Lembrando mais uma vez que o acontecimento número 3 vai ser escriturado, vai ser registrado a partir do que já havia no balanço número 2. Vamos então voltar para os slides. Como nesse acontecimento houve a abertura de uma conta corrente e a conta corrente continua representando dinheiro, e esse dinheiro vai ter que ser classificado diferentemente do caixa, mas também é um bem de troca, nós vamos abrir um espaço para que a gente possa descrever o dinheiro que vai ficar no banco, que a partir do seu aspecto qualitativo é chamado de banco contra movimento. Mas primeiro vamos tirar os valores do ativo e do passivo, porque a gente vai fazer uma nova transação e agora vamos abrir aquele espaço. Vamos movimentar as mercadorias, veículos e imóveis para baixo e deixar um espaço específico para que a gente possa colocar o banco contra movimento. Primeiramente, a gente mexeu no caixa. O que a gente fez? A gente tirou R$ 7.000 do caixa, que agora passa a ter só 500, e abriu a conta no banco. A conta no banco tem a nomenclatura de banco contra movimento e recebeu os 7.000 que foi depositado. Então a gente tirou 7.000 que estava no caixa e transferiu para o banco. Com isso, finalizou-se o acontecimento número 3. Então a gente já pode fazer a somatória dos bens e direitos do ativo, lembrando que a gente só tem bens, que totalizou 66.000. E a gente pode fazer a somatória das obrigações e do patrimônio líquido, que totalizaram 66.000. Para finalizar isso, a gente só tem que lembrar que não é mais balanço patrimonial número 2, é balanço patrimonial número 3. Então a gente faz a alteração. Com isso, os destaques em laranja que demonstraram o que nós tivemos que fazer nesse acontecimento já podem ficar em pretos e a gente tem o balanço patrimonial número 3. Espero que vocês estejam entendendo até aqui, mas lembre-se, se você está ficando com alguma dúvida, deixe anotado, porque no nosso momento interativo nós vamos poder esclarecer essas dúvidas. Você vai poder me mandar e-mail ou registrar lá na Classroom para tirar essas dúvidas. Deixe anotado para que você possa me perguntar. Agora vamos continuar, vamos fazer ainda mais uma ocorrência, mais um acontecimento. Então vamos voltar para os nossos slides. Este acontecimento já traz algumas coisas novas para nós, vamos ver? A empresa realizou sua primeira venda. Esta venda foi realizada a prazo e teve o valor total de R$ 4.500. Esta venda teve lucro, de acordo com a discriminação abaixo. Composição de venda. R$ 3.000 referente ao valor do custo da mercadoria que foi retirado diretamente do estoque e R$ 1.500 que representa o valor do lucro. Com estas informações, vamos elaborar o novo balanço patrimonial da empresa hipotética. Então, neste acontecimento, nós temos uma coisa nova, o lucro. Então, nós vamos fazer com bastante calma a escrituração, o registro do acontecimento, para que a gente possa compreender e deixar bem claro como funciona. E, principalmente, verificar se ainda vai haver a igualdade entre o total do ativo e o total do passivo. Vamos lá? Como a gente parte do balanço patrimonial número 3, a gente já tem uma estrutura pronta. A gente tem 66.000 no ativo e 66.000 no passivo. O ativo possui bens, o passivo possui obrigações e o patrimônio líquido. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar o total do ativo e o total do passivo.
Como a empresa efetuou uma venda a prazo, ela passou a ter um direito a receber. E se vocês lembrarem, toda vez que a gente tem um direito a receber, a gente coloca a expressão a receber, exceto para a situação de venda de mercadorias. Toda vez que eu vendo mercadorias, eu não preciso dizer que eu tenho duplicados a receber, que eu tenho vendas a receber. Eu chamo, de acordo com o aspecto qualitativo, eu chamo diretamente de clientes. E quanto eu vendi para os meus clientes? R$ 4.500. E essa venda, ela tinha uma composição. Nessa composição, estava dizendo que dos 4.500, 3.000 eram das mercadorias, do custo da mercadoria, e 1.500 do lucro. Então, o que vai acontecer com a minha mercadoria? Então, eu já deixei marcado que ela vai movimentar. Ela tinha 8.500, só que eu diminuí o meu estoque em R$ 3.000. Ela passou a ter 5.500. E a parcela de lucro da empresa, para onde vai? O lucro não é o valor que é dos sócios? Então, se é dos sócios, ele vai ser alocado diretamente no patrimônio líquido, que quando for possível, a empresa vai devolver para os sócios. Então, eu vou chamar lá de lucro do exercício. E qual foi o valor do lucro do exercício? R$ 1.500. Então, agora, quando a gente fizer a somatória de todos os bens e direitos que estão no ativo da empresa hipotética, a gente vai ter um total de R$ 67.500. E quando eu fizer o somatório de todas as obrigações e do patrimônio líquido que estão no passivo, nós vamos ter o valor de R$ 67.500. Percebam que os valores do total do ativo e do total do passivo são iguais. Para finalizarmos o balanço patrimonial, eu só tenho que registrar aqui que ele não é mais o balanço patrimonial número 3, como está mostrando aqui. Agora ele é balanço patrimonial número 4. Com isso, finalizamos o balanço e todos os destaques em laranja serão transformados em preto. E agora nós temos o balanço patrimonial finalizado. Após esse exemplo de formação e evolução do patrimônio das empresas, podemos concluir que a expressão "o ativo tem que ser igual ao passivo" possui uma explicação lógica. Então, gente, com esse nosso exemplo, nós concluímos que realmente o ativo sempre será igual ao passivo. Por quê? Porque todos os valores que estão discriminados no ativo quando bens e direitos, eles foram financiados de alguma forma ou pelos sócios no momento da sua constituição, ou pelo retorno dos lucros, e por terceiros, que no nosso caso, do nosso exemplo, foram os fornecedores. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula, lembrando que é muito importante que vocês anotem suas dúvidas para que a gente possa tirar nos encontros síncronos que nós temos no nosso momento de interatividade e também possam mandar para mim as suas dúvidas pelo Google Classroom. Lembrando que também podem utilizar o meu e-mail. Com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Eu vou deixar uma atividade para vocês no Google Classroom para vocês poderem treinarem um pouco a respeito da formação e evolução do patrimônio das empresas, e a gente vai tirando as dúvidas à medida que elas forem surgindo. No mais, eu queria mais uma vez desejar que todos vocês estejam com muita saúde e pedir para que vocês cumpram todas as orientações das autoridades de saúde. É muito importante, eu sempre vou falar disso. Nós temos que fazer com que o coronavírus saia do nosso meio para que a gente possa retornar às nossas atividades. E para isso nós temos que tomar todos os cuidados necessários. Certo? Um grande abraço virtual para vocês e até a nossa próxima videoaula.